Hoje a gente vai bater um papo com uma das figuras mais importantes do movimento antiproibicionista aqui do Brasil. Advogado, ativista, militante, Emílio Figueiredo, a grande lenda quando a gente está falando de advocacia para cannabis, cara. E hoje ele vai contar um pouco sobre como foi o início dele ali nos fóruns. Vamos falar bastante sobre fóruns, ativismo, organização coletiva e segurança digital. Então, ó, já deixa o like, se prepara, pô. Eu fico muito feliz aqui quando a gente traz esses especialistas. Então, ó, deixa o like para mostrar que você gosta, cara. Deixa o like. Então, bora para a entrevista. Chama! Cara, assim, eu vivi o fórum, assim, foda, assim, porque, né, cara, eu peguei IRC, né, na verdade eu vim de BBS, antes de internet, eu cheguei a né, ter acesso a BBS, porque não chegava internet ainda aqui no Brasil, né, pra gente, e eu comecei, né, acessava muito IRC, sempre fui, né, sempre fui da tecnologia, sempre fui meio nerdão, assim, e sempre gostei disso. E antes de eu conhecer o Growroom, eu era de um outro fórum de música eletrônica chamado plural.org, Uhum. e que aí organizava festa, né? As festas de música eletrônica e tal, as paradas também underground pra caralho, e uma galera super boa, a gente se conhecia, ia para as viagens juntos, né? Os festivais de trance, porra, era mó onda, mas muita treta também, né? O É, plural teve treta, né? Antes de eu me destacar com a questão da maconha, eu trabalhei bastante nessa questão né, do plural, porque teve alguns conflitos ali, aí eu advoguei para uma turma, tive boas vitórias ainda nessa época e tal. A turma que é mais antiga, me conhece antes da maconha, fala, né, que eu já estava dando cartão de visita ali antes, e, né, enquanto advogado. Mas cara, assim, o Growroom para mim é fundamental, né? Eu chego no Growroom final de 2008, se eu não me engano, meu cadastro é de setembro de 2008. Eu já vinha com essa cultura de fóruns, né? Já conhecia a estrutura e tal, já tinha o hábito de compartilhar informação. sim. Só que eu tive uma jornada um pouco diferente de outros cultivadores, né? Eu não fui mostrar o meu cultivo, porque aí o Growroom era aquela história, a gente chegava ali, porra, passava meses lendo, estudando pra caralho. Então, porra, fiquei virando noite, sei lá quantos dias até entender fotoperíodo, solo, né, fertilização, genética, porra toda. E quando eu me senti seguro, em vez de eu começar a ir para mostrar cultivo, eu comecei a mostrar informação jurídica, né? Então, ali, até outro dia eu achei aqui uns prints das minhas primeiras postagens no Growroom, Caraca, se no tivesse, a início gente podia de... mostrar aqui na tela. Cara, acho que eu só tenho alguns prints, assim, eu tenho que achar aqui, depois eu posso catar aqui. E aí, mas só que eu fui para divulgação de compartilhamento de informação jurídica, né? O que eu fui fazer era entender como cada tribunal entendia o cultivo doméstico e compartilhar isso com a turma. Quando eu cheguei, os cultivadores estavam muito carentes de informação, não tinha muita informação. Acontecia de tempos em tempos alguém era preso, então tinha tido o lowrider, como que é, Donkey Dick, eu acho, que se não me engano, sempre era isso, era alguém preso, virava um caso, porra, super, super traumatizante ali na comunidade, né? O mundo da turma preso. E, e aí eu comecei a compartilhar essas informações e comecei a sistematizar as informações jurídicas sobre cultivo doméstico de cannabis, sobre sementes, como a coisa ia acontecendo. E quando quando foi. Aí, isso foi final de 2008, 2009 eu fiquei nessa. 2010 eu já ganhei o usuário do ano no Growroom. O usuário do ano no Growroom fui eu, justamente porque a gente criou
a consultoria jurídica do Grohum, então eu consegui agregar outros advogados, identificar outros advogados. Quando eu comecei a botar a cara, outros advogados começaram a botar a cara também. Pô, fiz amizade, tem uns caras que são amigos meus desde essa época. Tem um amigo meu advogado que tá morando na Holanda já há um tempão e tudo mais. Mas tenho amigos em Brasília, em Salvador, São Paulo, né? Rio Grande do Sul. Porra, tem vários amigos advogados que eu fiz nessa época da consultoria jurídica do Grohum, então, e por conta da consultoria jurídica do Grohum, eu fui escolhido usuário do ano sem mostrar o cultivo, não mostrava o cultivo, a galera chamava, falava que o cultivo do Emílio era o cultivo cabeça de bacalhau, que todo mundo sabia que existia, mas ninguém nunca tinha visto, porque, mano, né, tava ali, né, tava muito fácil cruzar dado e cair na minha conta. E, cara, assim, o Grohum, entre 2009, né, quando eu comecei a remar forte no ativismo, e 2017, 2018, assim, cara, foi a maior plataforma de ativismo do Brasil, né? Organizava a Marcha da Maconha, organizava a Copa, revista, um monte de mobilização, reunião, um monte de incidência. A gente tinha alguma coisa, a gente ia, tinha assembleia audiência pública na Assembleia Legislativa, a gente ia para lá. Pô, tem isso tudo, tá tudo registrado, tudo documentado, saca? E a gente ia lá para falar de cultivo doméstico, cheio de polícia, a gente falando de cultivo doméstico, meio assim, meio sem perceber o risco que a gente estava correndo. E também a gente começou a articular as defesas, né? Então, começa a chegar né, os outros advogados. Final de 2010 fez 15 anos, agora chega o Ricardo, né, que é meu sócio, e aí, porra, o Ricardo ali no centro, eu no centro do Rio, os dois, né, todo dia se encontrando ali no centro, a gente conseguiu produzir muita coisa, muita tese jurídica e muita articulação mesmo, tanto de defesa quanto de incidência, né, de demanda a partir disso. E aí, cara, assim, né, ao mesmo tempo era um baita risco, porque a gente só se conhecia por apelido, né? Boa parte da galera só se conhecia por apelido, ninguém sabia o nome do outro, ninguém sabia de onde o outro era. Se ficasse fazendo muita pergunta, o pessoal já desconfiava logo, né? Grower é um povo super desconfiado, né? Não tinha essa ostentação que tem hoje, né? Ninguém tinha Instagram, que Instagram, tá louco, mostrar cultivo no Instagram, a habeas corpus não existia, né? Não tinha esse lance. Pouca gente era usuário medicinal naquela época, né? Se reconhecia enquanto usuário medicinal, a maior parte era do recreativo mesmo. E o cara, assim, né? O que eu vejo de maior risco para o fórum é que ele não pode ser usado para comércio ilícito, né? Esse tem que ser o pacto de segurança que une todo mundo que está ali, né? Então, o Grohum era muito rígido com isso. Se quisesse vender qualquer coisa, queria vender a lâmpada, uma HPS. Mano, não vai vender ali, saca? Porque a gente não sabe se é HPS de verdade ou se é algum código, entendeu? Não tinham classificados, né, para você vender teu setup usado. Isso aí então rolava um cuidado, né, de não ter uma exposição que colocasse a comunidade em risco. Tinha esse senso de comunidade, né? Então, assim, eu acho que quem está no fórum hoje, quem está hoje, né, na comunidade de grower, tem que entender que, cara, continua proibido. Mas tem habeas corpus. Cara, habeas corpus, assim, protege até um limite, né? Se fizer merda, desviar a finalidade, qualquer coisa fora ali do que foi decidido, e não estou falando só em quantidade de planta, não, estou falando, né, de um desvio de finalidade mesmo do uso. Cara, vai dar confusão, entendeu? Estamos Sim. vendo um monte de caso de gente presa com habeas corpus, porque acha que o habeas corpus vai proteger da investigação e, na verdade, se você está vendendo e você entra com habeas corpus, você está contando para a polícia que você está plantando, né? Então, não me parece ser uma coisa muito inteligente. Então, assim, né, essa parte de fórum, cara, assim, é praticamente a minha base, né? De Sim. onde eu E acho, eu por, acho e muito por isso que forte. eu queria trazer você, né, para a gente falar sobre fóruns, porque eu vejo que muito da sua história nasceu ali no Grow suas primeiras conexões, todo esse seu ativismo. E queria te perguntar
que você acha que, quão importantes são esses espaços, né, aqui para a gente falando em termos de ativismo, em termos de comunidade, em termos de educar cultivadores e pacientes, como esses fóruns, qual é a importância desses fóruns? Cara, né, uma importância fundamental é a propagação de informação, né? Ali tem um senso de corrigir informações erradas muito forte, né? A gente tinha algumas lendas que eram recorrentes, né? Não sei se já rolou no Matagal, mas lá no Goiás era muito comum. Ah, coloca a casca da laranja dentro do pote com a flor para poder dar o cheirinho cítrico. Pô, começava umas lendas muito viajandona, a galera já vinha vapo, Uhum. né? Já passava o cerol logo. Não, bota dentro do bambu com mel, a flor. Meu irmão, vapo, não tinha essa, saca? Começou a inventar muita moda, entendeu? A galera já vinha e passava o cerol logo, entendeu? Não tinha. Então, essa é a questão de propagar a informação correta, né? Ter uma autofiscalização para não ter, porra, porque assim, se cultivar errado, pode se envenenar, né? Pode fazer um cultivo tão merda que aquilo dali que vai sair no final está contaminado ao ponto de não ser utilizável, né? Sem risco para a saúde humana. Então Sim. tem que ter essas informações. Então essa parte da informação eu acho muito foda. Tem um livrão assim, cara, que foi escrito com base no Grohum, como que os usuários do Grohum se autoeducavam, né? Que é o Governo Ético Político dos Usuários de Maconha, do Tiago. Ah, esqueci o nome do Tiago, professor. Caraca, Deixa não eu ver o sabia nome desse dele. livro, cara. Governo Ético Político. É a tese de doutorado do Tiago. Eu estou com o Tiago Rodrigues na cabeça. O Tiago Rodrigues é outro pesquisador. Esse aqui é o Tiago Campos. Será? O Tiago Campos é outro também. Tiago Ribeiro, Tiago Magalhães Ribeiro, Governo Ético-Político dos Usuários de Maconha. É uma tese de doutorado lá da Unicinos de 2016, toda escrita em cima do Grohum e de como que o Grohum criava, né, fazia uma autorregulação do usuário. Então, o caso clássico aqui, por exemplo, moro com a minha mãe, quero plantar maconha, mas minha mãe não deixa. Aí todas as respostas embaixo, meu irmão, então vai trabalhar, estudar e sai da casa da tua mãe, porque a casa é dela, a regra é dela. Então a galera, em vez de ficar passando a mão na cabeça do cultivador, botava o moleque para estudar e trabalhar e ter autonomia para sair da casa da mãe e poder ter a própria casa para ele ter as regras dele. Sim. Então, depois eu te mando esse. Eu tenho aqui. Eu tinha um livro. Alguém levou porra, a tese aqui, ó, 376 Ai, páginas, que do isso. Tiago Magalhães Ribeiro, lá de Porto Alegre. Que é isso. E aí eu acho que essa dinâmica que ele aponta nessa tese, o campo de pesquisa foi o Grohum, mas vale para qualquer fórum. Então, os usuários ficam se educando ali. Né? Essa Uhum. educação, então, essa propagação de informação também traz uma educação, né? É isso. Se o imaginário é de um maconheiro procrastinador, encostado e tudo mais, na verdade está ali um monte de maconheiro mandando o outro estudar e trabalhar para poder ter a própria vida. E outro ponto que eu acho que o fórum tem né, de importância, e o Grohum tem isso, né, é fundamental na história do Brasil, é a questão da incidência política. Né? Então, quando a gente sai ali do Grohum, né? A gente fica sabendo, ó, vai ter uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, sobre política de drogas, lá que o Carlos Mick puxa, acho que é junho ou julho de 2010, e aparecem 15 cultivadores na Assembleia, né, na audiência pública. Porra, é a gente saindo do meio virtual, indo para a vida real, para a política, para botar a cara e falar, ó, cheio de polícia lá, a galera levantava a mão, não, a gente planta maconha para não participar do mercado violento da proibição, entendeu?
A gente tá querendo criar uma outra forma de existência. E quando a gente vai para a rua e a gente começa a compreender as lutas, né? A gente, por exemplo, eu chego na Marcha da Maconha com, com a simples intenção de querer poder plantar maconha em casa em paz. Mas quando eu chego lá, entendo que a guerra às drogas é um movimento global de controle social de pessoas pretas, pobres, faveladas, periféricas, eu falo, pô, essa porra tá muito mais errada do que eu imaginava, né? E aí eu tomo consciência, né? Eu costumo dizer que a minha formação política vem da Marcha da Maconha, porque eu não tinha feito, não tinha participado de movimento político em nenhum lugar da minha vida. Eu fiz a faculdade querendo só pegar o diploma e meter o pé. Antes disso, eu até tinha participado de algum tipo de movimento político, né, de esquerda, mas não tinha vivido isso e tal, né? Eu vou viver política a partir da Marcha da Maconha, que era um movimento que teve início aqui no Rio de Janeiro, no Grohum, né? Teve uma a retomada, né? Teve um início lá em 2002, mas depois ele tem uma retomada em 2007, muito a partir da força do Grohum. Então, ainda tem esse ponto positivo, né? Não adianta ficar só no virtual. E quando a gente pega a questão histórica dos fóruns no Brasil, eu considero que o Brasil hoje, o movimento que a gente está hoje, né, do cenário de cannabis, né, no Brasil, a gente tem três eixos. O primeiro eixo é a Marcha da Maconha, porque foi um movimento que conseguiu a liberdade de falar, né, de criticar a proibição e propor a legalização como um caminho a ser seguido. A gente tem como segundo eixo o cultivo de cannabis, né, o cultivo principalmente doméstico, né, porque é, pô, se a gente está falando de 15 anos atrás, mais de 15 anos atrás, meu irmão, os caras já plantavam pra caralho, assim, já tinham um alto nível, domínio das melhores técnicas, de lá para cá a coisa só melhorou. Quanta coisa que eu aprendi nesses anos todos no tio, o surgimento do desenvolvimento dos LEDs, coisa que não existia, né? Então, assim, o cultivo sendo atualizado muito a partir do contato com os gringos, muita gente ia para fora, voltava, estava entendendo isso como uma dinâmica social, e esse cultivo doméstico ele acabou sendo fundamental junto com a marcha da maconha para o terceiro eixo, que é o uso medicinal, né? Quando surgem as famílias das crianças com graves síndromes epiléticas e entendem que a cannabis pode ajudar elas no tratamento de suas crianças, o fato do pessoal saber cultivar e transmitir esse conhecimento para as famílias foi o que fez, né, a gente não cair nas garras do mercado internacional. A gente tem associações hoje, né, graças a esse encontro das famílias com os cultivadores. Então, assim, é uma dinâmica muito louca. E aí, além do trabalho do Thiago Magalhães Ribeiro, tem um outro trabalho que eu acho assim, fundamental, que a galera que gosta de estudar entender, que é o livro do Marcos Veríssimo, né, do antropólogo, que é Maconheiros, Fumons e Growers, onde ele faz uma comparação da cultura canábica do Rio de Janeiro com Buenos Aires. E ele traz profundamente essa questão do cultivo doméstico. Então, né, eu acho que essa história está sendo construída e todo dia está chegando gente nova, está sendo renovada, né, por uma galera que está se dispondo a cultivar em casa, mas está sempre também com uma transformação, né? Se há 15 anos atrás a turma nem sabia o nome um do outro, todo mundo só se conhecia por apelido, hoje está todo mundo botando a cara no Instagram, né? Eu fico olhando aquilo e falo, caraca, os caras são muito malucos mesmo, né? A primeira regra do grower foi para casa do caralho, né? Que o segredo do sucesso o segredo parece que parou de vigorar, mas cada um sabe de si, né? Passarinho que come pedra sabe a cloaca que tem. Então, Sim. né, mas é isso, acho que essa que são a importância dos fóruns. Educar, organizar conhecimento, né? Organizar os coletivos que vão se formando naturalmente de pessoas com interesses em comum e também exercer política, né? Que a gente vai aprendendo mais sobre política e vai exercendo uma certa pressão ali para fazer nossos interesses serem representados na sociedade. Então o fórum ele tem um papel social muito bom, né? E falando agora de segurança, né, que você mesmo já trouxe o tema,
pô, hoje em dia o grower mesmo, ele mesmo já se expõe. Eu queria primeiro focar numa ótica do cultivador, não dos donos dos fóruns. O cultivador, dentro de um fórum, o quão seguro ele está, o quão seguro é para ele fazer parte desse tipo de ambiente, o que ele pode ou não pode fazer ali. Cara, sim, hoje, né, a gente está num momento um pouquinho diferente, né, porque hoje cultivar 6 pés já não é considerado crime, embora seja proibido, né, Uhum. mas se eu fosse hoje participar de um fórum, eu ia querer estar o mais seguro possível, né? Então, isso é manter meu anonimato, eu ia me relacionar com pessoas que eu criasse relação de confiança, que eu, né, tivesse um diálogo durante um tempo e entendesse, né, que dá para conhecer. Eu conheci muita gente a partir do Grow, conheci centenas de pessoas no Brasil inteiro a partir do Grow Room, a partir da construção de relação de confiança. Pô, eu conheço, cara, eu tenho um amigo que até hoje eu só sei o apelido. E o cara porra, considero amigo pra caralho. Mas então, assim, eu acho que hoje eu manteria esse critério de segurança, porque a gente não sabe o que as autoridades vão fazer, o que elas pensam disso, né? A polícia no Brasil é uma polícia muito covarde. Para elas é muito mais fácil ir atrás de quem está pacificamente cultivando uma planta em casa para não participar de um mercado violento do que ir tentar acabar com a violência desse mercado, né? Diminuir a violência desse mercado. Então, o cultivador é uma presa fácil. E depois, assim, uma coisa que eu. Cara, é muito doido, assim, uma coisa que na minha época eu nem realizava que existia, e eu só fui entender tempos depois, pandemia, pós-pandemia, que é a parada do bote, né? Dos boteiros e tal, que é outra parada que é. Então, assim, além da segurança frente à autoridade para não ter um problema criminal, um problema judicial, tem a questão também de você se colocar em segurança de ninguém vir roubar tua planta, né? Porque aquilo tem um valor econômico. Imagina, né? Lá no Uruguai tem os cogogeiros, né? Os caras que roubam os camarões, né? Véspera da colheita, o cara invade o cultivo e leva o cultivo. Então, tem que ter um cuidado aí também para além nessa questão da segurança frente às autoridades, mas também à frente a vagabundo que tem aí na pista. Sim, a gente até 6 pés descriminalizou e tal, mas também não estamos na Disney, né? Tem que se precaver em todas as instâncias. E falando agora de segurança, mas pensando sobre o olhar da moderação ou da gestão desses tipos de fórum, o que esse fórum não pode permitir que ocorra ali dentro, que pode não ser seguro tanto para a moderação quanto para os usuários? Qualquer tipo de comércio, irmão, qualquer tipo de comércio, de permuta, troca, vendinha, não, porque para isso ser mal interpretado, cara, é um pulinho, entendeu? Então, assim, eu sei que tem setups muito grandes, eu sei que tem gente que é com HPC para centenas de plantas e tudo mais. Eu nem vou entrar nesse mérito aí, né? Porra, o cara que tem centenas, 500 plantas em casa, porra, mano, assim, se o cara florir 500 plantas ao mesmo tempo, pô, ele, né, vai ter planta para 15 anos, né? A não ser que ele seja um cabeção muito grande, mas cada um sabe de si. Mas eu acho que tem que pensar se não está colocando a comunidade em risco. E se tiver com alguma parada errada, não faça parte da comunidade, porque vai botar os outros em risco de bobeira. Imagina, alguém vai de ralo porque você está fazendo merda por aí, né? Uma merda que você escolheu fazer. Então, é, tem que ter esse senso de comunidade e de proteção. Eu acho que tem que ter um cuidado para não botar o amiguinho em risco, o coleguinha de fora em risco. Sim. Mas o principal é esse, não vender. Teve uma vez também, eu estava fazendo um curso de direito digital aqui no Rio de Janeiro, e aí o professor, de repente, ele na aula ele fala assim:
Vou dar um exemplo de crimes digitais. Aí ele abre a, a tela assim, grohum.net. Aí eu falo assim, cara, dei aquela gelada, isso era 2014, 2015. Eu dei aquela gelada. Aí ele ia começar a falar que esse aqui é um grupo que planta maconha, que ensina a plantar maconha. Eu levantei a mãozinha lá do fundo e falei, professor, eu sou advogado desse grupo. Aí ele que gelou, eu senti que a alma dele saiu do corpo assim rapidinho, voltou. Aí Uhum. ele, então você tem 2 minutos para fazer a defesa desse grupo. Eu falei, então, esse grupo aí que o senhor está acusando de criminoso, na verdade, ele é um grupo de redução de danos. Ele faz redução de danos porque os usuários de maconha sabem o que estão consumindo, então eles não estão consumindo produtos que podem ter qualquer tipo de alteração externa ou intrínseca mesmo da maconha, e eles fazem a redução de dano social, porque essa turma aí, eles não pegam em armas, eles não participam do ciclo violento da proibição. Aí ele fechou, né? Eu encerrei e falei: você é um ótimo advogado, vou dar até um intervalo agora para refletir. Aí ficou a tela assim do Guilherme, fui lá, eu tenho essa foto até hoje. Tirei a foto assim do slide, né, no telão, né, dentro da sala do curso. Mas é isso. Então, assim, para você ver, um curso de direito digital que não tinha nada a ver, um exemplo é do Google Home, entendeu? Isso ia muito tempo atrás. Se eu não tivesse ali na sala, ele ia passar batido, e deve ter passado em várias. Né, talvez depois eu acho que. Eu até hoje tenho contato com esse professor, vou perguntar se ele tido, quando foi que ele tirou aquele exemplo. É, mas é isso, a gente não, entendeu? A gente não sabe como que os outros vão interpretar. E um ponto também que é muito importante, né, que também é um tópico que envolve muito risco e que a gente vê bastante, principalmente lá nos fóruns no exterior, é sobre a distribuição de sementes, né? Beleza, é um ato comum de cultivadores lá na gringa. Ah, pô, fez um cruzamento entre algumas plantas, fez semente pra caraca, distribui entre os interessados. Só que, mesmo tendo casos ali, por exemplo, o Celso de Mello já falou que não tem THC na semente, não constitui crime. Como fica essa questão da semente? Beleza, ela não constitui um crime, mas uma distribuição é algo ultra arriscado, né? Sim, demais. Assim, a semente, ela, embora ela não seja né, um objeto da lei de drogas, né, porque ela não é droga, não é insumo, não é matéria-prima, ela pode, se ela vier de fora, ela pode constituir contrabando, né, por não ser uma mercadoria regulamentada no Brasil. E ainda tem a questão do possível crime ambiental de introduzir espécie na flora brasileira. Se não me engano, não existe da flora, só existe da fauna, mas eu já vi tentativa de condenar. Inclusive, acho que teve uns rapazes que foram condenados agora recentemente por venda de semente que entraram também no crime ambiental. Então, assim, semente é uma das pontas da injustiça da proibição, né? Porque ela não é droga, ela não é matéria-prima, ela não é insumo, ela não é planta, mas ela está ainda nesse limbo jurídico que pode sim dar problema judicial, problema criminal. Não, não dá para. Ah, não, tá tranquilo, favorável, vai, mete ficha. Não, tem que ter um cuidado aí, porque é uma confusão grande. Já defendi muitos e muitos casos de semente, não vi ninguém condenado. Né? Definitivamente, teve vezes a gente tem que chegar ao STJ, chegar ao STF, mas é uma situação que ninguém quer ficar sendo processado, né? Ninguém quer ter que ficar lidando com advogado. Sim. Então o melhor dos casos a se fazer, né, nesse tipo de fórum é não permitir que esse tipo de distribuição ocorra ali e ser bem explícito perante as regras para que. Qualquer coisa, cara, não tem nem boné pode dar, sacou? Nem chaveirinho do fórum, não pode, porque
para depois vir um policial de má fé dizer que aquilo dali, na verdade, era um código para fornecer qualquer substância proibida, fudeu, entendeu? Então, assim, a gente não pode dar margem. A segurança do fórum tem que estar acima de tudo, né? Tem que tomar um cuidado. Não, entendi. E para a gente finalizar aqui, então, você que viveu grande parte do Grow Room, né? Pô, nasceu ali, fez conexões ali. Que dicas você daria para quem está ou moderando esse tipo de fórum, ou fazendo parte? O que você vê ali que o Grow Room errou? O que ele acertou? O que você acha que falta em um tipo de projeto desse nacional? Não, cara, assim, eu acho que o Grohum tinha muita treta, tinha muita confusão ali, mas teve muito mais acerto do que erro. Tanto é que virou uma grande comunidade. Uhum. Mas eu vi, né, eu fui moderador, né, tive, né, também um papel ali dentro, né, eu via que de vez em quando alguém chegava, moderador novo, né? Tava ali, tá. Quando não era moderador, tava super humilde, super tranquilo, era amigo de todo mundo, era um querido. Aí virava moderador, subia no salto, queria dar ordem, queria, porra, tá, né? Ficar ali moderando também a ferro e fogo e tudo mais. Tem que ter um jogo de cintura para poder fazer moderação e não perder as amizades, saca? Então, minha recomendação é mais para os moderadores, assim, de ter muita paciência, muito cuidado com a turma do fórum, com os membros. Não pode ter uma coisa muito rígida porque e hostil, né? O cultivador já é um povo hostil. Aí o cara vira moderador, fica mais hostil ainda. E aí fica ali naquela moderação super dura com os outros. Cara, porra, na hora que se encontrar por aí vai ter porrada, vai ter estresse, né? Então a gente não está aqui para isso. Então acho que o mais importante é ter esse carinho mesmo, né? Esse cuidado na hora de quem for ser moderador, né? Não ficar de salto alto. É isso. Não, concordo totalmente. E quando tá numa vibe ruim ali, pessoas se xingando, pô, você não tem nem vontade de voltar para aquele site, né? Pô, você já se estressa na Não, vida não. toda. Se começar a baixaria, mano, assim, eu nem quero papo, entendeu? Nem quero. Não vou frequentar um fórum que tem estresse, entendeu? Eu quero um fórum alto astral, onde a galera tá celebrando, porra, o cara mostra uma planta linda, o outro, porra, caraca, olha que maneiro, que saúde, que você fez aí, porra, qual o setup, qual a técnica, qual fertilizante, porra, irado, porra, que irado, ó, pô, fiz assim, fiz assado, né? Ou um ajudando o outro, porra, minha planta travou aqui, tá com essa deficiência, o que é isso? Aí vem o outro, porra, na maior amizade, vai e mostra, né, o que tá acontecendo. É isso, cara, assim, o fórum é uma ajuda mútua, né? Eu acho que é muito importante para o desenvolvimento do cultivo essa troca de informação. Não, concordo. E a galera lá já tá compartilhando muita informação. Depois te convido a acessar lá, matagal.net. Eu vou dar, E vou, 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 o vou nível cadastrar tá lá, vou elevado. entrar lá, Só tem nerd. Só tem quero nerd. quero ver, hein? Tem um. Não vou entrar de troll, não. Vou entrar na sandalinha da humildade. Por favor, por favor. Você vai ser muito bem-vindo. Vai ser muito bem-vindo. E Emílio, deixo esse espaço final aqui para você falar um pouco das suas redes, uma mensagem que esteja aí no seu coração, algum projeto que você esteja fazendo no momento, falar um pouco do seu livro também. O momento é seu, quantos minutos você quiser. Pô, Ah, cara, assim, a gente tá num momento meio punk, né? Porque teve a situação da Santa Gaia, depois teve da Ascamed, teve essa chacina aqui no Rio de Janeiro. Então, vou falar que eu tô assim, um final de ano meio atravessado assim com tudo.
Mas ao mesmo tempo esperançoso da gente estar construindo uma regulamentação aqui no Brasil a partir de algumas incidências que a turma está fazendo. Eu sinto que o cultivo doméstico ainda está muito desconsiderado, infelizmente. Eu acho que está faltando para o cultivo doméstico um porta-voz mais efetivo, alguém que consiga fazer esse debate político, né, para além do que eu vim fazendo e tudo mais. Eu fiquei muito focado na advocacia, no direito, e alguém fala disso mais na política, porque vai aprovar lei daqui a pouco no Congresso, não vai ter cultivo doméstico. Aprovou 6 pés, mas que, porra, continua proibido. Então, esses debates tem que ter alguém aprofundando isso, saca? Eu sinto eu sinto falta, né? Eu acho que está na hora de aparecer um cultivador que vá com mais afinco, né? Se prepare bem para o debate público, se prepare bem para estar nesses espaços, mas que, pô, represente, né, o cultivo doméstico. Tá? Me dói muito ver o cultivo doméstico depois de tantos anos, a gente não tem a mínima segurança jurídica, saca? Muito, 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 muito ruim. Então, aproveitar aí o Matagal, aproveitar, né, todo mundo que assiste o vídeo para fomentar isso, cara, né? Quem sentir aí que está preparado para a luta, né, botar a cara mesmo, defender publicamente o cultivo doméstico, né, sempre em segurança, sempre se colocando em segurança, mas defender publicamente o cultivo doméstico, sem essa de HC, entendeu? Não estou falando aqui de cultivo doméstico para fins medicinais, estou falando de cultivo doméstico para fins recreativos, o cultivo pelo cultivo mesmo, né? Não importa a finalidade, porque estou vendo, por mais que eu trabalhe para caralho, estou vendo pouco avanço concreto. Isso também de vez em quando dá um desânimo. Mas é isso, tá aí, estou com o livro, estou fechando o doutorado, estou articulando um monte de coisa legal, né? Estamos pensando aí, né, muito essa questão de como também criar mecanismos de reparação histórica, né? Como, como, como que esse mercado regulado pode servir para quem sofreu até hoje com a proibição. E é isso. Caraca, Emílio, disse tudo. Pô, palavras incríveis, eu concordo com você. Falta a gente falar mais do autocultivo, que eu sinto que é extremamente importante ali e a gente só vai sendo esquecido, né? Ah, libera primeiro o medicinal, agora a indústria e o cultivador, ele vai sendo engavetado ali e ninguém lembra disso e como é que a gente fica, né? Então, E assim, nem as 6 plantas, né, mano? Nem as 6 plantas, assim, né? Porque beleza, pode 6 plantas? Não pode. Não é crime, beleza, não é crime, mas se for pego, perdeu. Porra, eu não tô. Quem vai querer cultivar as plantas? Imagina, faltando 3 semanas de flora, chega a polícia e perde as plantas. Mesmo que não seja polícia, tá maluco, entendeu? Mó desperdício de tempo, uma maldade com as plantas, uma maldade com o cultivador que deu maior carinho e atenção para as plantas. Então, a gente precisa de alguém para lutar pelos cultivadores. é isso. E seguiremos propagando boas informações, né, para educar os cultivadores. Quem sabe aparece aí o Lisão Algaíbe para Isso pegar essa aí, bandeira e levar para frente. Vamos que vamos junto, se apoiando, né, Emílio? isso Pô, aí. só tenho a agradecer novamente seu tempo, toda a sua inteligência, sua experiência. Pô, muito obrigado por vir aqui no canal, nos iluminar, né, com seu conhecimento. Tenho certeza que Nada, mano. você ajuda muitos e ajuda muito o nosso movimento também. E a galera que tiver aí dúvidas, se sentir risco, quiser trocar ideia, né? A gente super fica à disposição, contem comigo. E sempre que você chamar, eu volto. É isso.